Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos na nossa última aula dessa primeira unidade do curso de Física Moderna 2. E nessa última aula nós vamos fazer a junção de toda a discussão que a gente levantou no início dessa unidade, que é a resolução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Até então a gente vem resolvendo essa equação diferencial. Vimos que ela é separável em três e resolvemos a parte espacial e depois a parte angular. Hoje nós vamos, nessa aula, unir essas duas partes e entender a física que há por trás dessa solução, dessa combinação das duas partes que nós resolvemos nas aulas anteriores, certo? Então essa seria uma aula de fechamento para a gente entender a física que se extrai, o comportamento que se extrai dessas equações, dessas funções de onda que nós encontramos ao longo dessas aulas, certo? Então vamos lá, me acompanhem. A aula hoje é funções de onda do átomo de hidrogênio. Como eu falei na introdução, a nossa função de onda final ela vai ser um produto da parte radial com a parte angular, que é esse y. A parte radial ela depende do número quântico n, o número quântico principal, e do número quântico orbital L, e a parte angular depende do número quântico orbital L e do número quântico magnético M. Então eu tenho que pegar esse aqui, são os harmônicos esféricos, que nós discutimos na aula anterior, e essa aqui é a solução, a parte radial da solução. E esse C é uma constante de normalização que a gente precisa adotar caso a gente calcule a probabilidade em todo o espaço, e essa probabilidade tem que dar 1. Então essa constante ela vai assegurar isso. Só lembrando, né, das discussões que nós tivemos, foi até uma questão que eu coloquei para vocês resolverem, sobre os valores permitidos para os números quânticos. O número quântico principal ele varia de 1 até mais infinito, então pode ser sempre números inteiros. O L ele vai ser de 0 a mais infinito, e o M ele vai depender do valor do L, e ele vai variar do menos L, sempre incrementando de 1 em 1, até o mais L, passando pelo zero. Então essas são as possibilidades. Com essas possibilidades de números quânticos, cada estado quântico do meu átomo ele vai ser representado por um conjunto de números quânticos N, L e M, certo? E desse conjunto, podemos ver que para cada valor de N existe N valores possíveis para L. Então, por exemplo, o L é sempre igual a n menos 1, né? Faltou colocar aqui. Então, por exemplo, se n vale 1, eu só posso ter um valor de L possível. Então, para n igual a 1, eu tenho um valor de L. Para n igual a 2, eu tenho dois valores de L, que seria L igual a 0 e L igual a 1. E assim sucessivamente. Para cada valor de L, existe 2L mais 1 valores possíveis de M. Então, por exemplo, se L vale 1, né? Então, se eu substituir aqui nessa expressão, 2 vezes 1 dá 1, mais 1 dá 3. Então, L igual a 1 admite 3 valores de M. De fato, né, que se L valer 1, eu posso ter M igual a menos 1, igual a 0 e igual a 1. São 3 valores. Se L vale 2, eu tenho 5 valores e assim sucessivamente. E para cada valor de N, existem n ao quadrado autofunções degeneradas. O que são isso? Para cada valor de número quântico principal, existe o quadrado desse valor de funções que tem a mesma energia. Tem uma tabela que está até no material do curso que mostra bem isso. Aqui eu tenho uma tabela. Então aqui nessas linhas eu tenho o número quântico principal, o orbital, o magnético, número de autofunções degeneradas para L. Quer dizer, a quantidade de autofunções que tem o mesmo número quântico orbital, e número de autofunções degeneradas para N, que é o número quântico principal, que tem a ver com a energia.
Então, quando n vale 1, eu só tenho um estado para esse tipo de energia e para esse valor de L. Agora, quando n vale 2, eu vou ter uma função degenerada em L, quer dizer, só existe, aqui no caso, para L igual a 0, só pode ter uma função, e para L igual a 1 eu tenho 3, né, reportando a essa regra daqui. Então, para L igual a 1 eu tenho 3 valores de M possível, então eu tenho 3 autofunções, tenho 3 estados. Para L igual a 0 eu tenho um estado, então juntando esses 3 com esse 1, eu tenho 4 estados com a energia associada ao número quântico n igual a 2, certo? Então, para essa energia, porque lembrando da aula que eu falei sobre a solução da parte radial, a energia do estado depende do n. Então, n igual a 2 define uma determinada energia, e com essa energia nós podemos ver que existem 4 estados que têm essa mesma energia, e isso a gente já discutiu. Isso é chamado de degenerescência. Então, existe uma degenerescência de 4 estados para a energia 2. Para a energia 3, eu tenho 9 estados degenerados, e assim sucessivamente. É sempre n ao quadrado o número de estados degenerados. Uma vez que feita essa discussão bem rápida, só para introduzir a ideia, podemos começar a obter essas autofunções, uma vez que a gente já conhece as soluções, a gente já sabe como é que se faz a conta. Então, para o chamado estado fundamental, que é o de menor energia, né, no caso, como o n ele começa com 1, ele não pode começar com 0, ele começa com 1. Então, o estado de menor energia, ele tem os números quânticos 1, 0 e 0. N igual a 1, L igual a 0, porque o L tem que ser o n menos 1. Tem que começar de n menos 1, que é o número máximo, né, o L máximo. Então, no caso aqui, como n menos 1 vale 0, então só tem um valor possível para L, que é o 0. E M também só tem um valor possível. Então, o estado fundamental ele não é degenerado, ele só é o único estado com aquela energia. E chama de que tem os números quânticos 1, 0, 0. E aí, bom, substituindo os números quânticos e fazendo o cálculo, aqui a gente não faz esse cálculo, não mostra esse cálculo, mas o resultado é essa autofunção aqui, a exponencial negativa, onde esse C é uma constante que é calculada a partir da condição de normalização, que eu falei para vocês. Se eu calcular a probabilidade de encontrar o elétron em toda a região do espaço, quer dizer, se eu fizer R de 0 a infinito, se eu fizer θ de 0 a π, se eu fizer φ de 0 a 2π, quer dizer, se eu varrer todas as possibilidades, isso tem que dar 1. Então eu tenho que igualar essa integral a 1 e substituir esse πc a ser πc aqui, resolver essa integral e calcular quanto é que vale C. É assim que a gente faz para calcular constante de normalização. Não fiz aqui a conta, que o importante é a gente discutir o resultado. Olhando assim a função, a gente não tem muita informação. De fato, é interessante a gente calcular o módulo quadrático disso e ver que informações ele mostra para a gente, que daqui a pouco a gente vai fazer. Estou por enquanto só mostrando que é possível obter essas soluções explicitamente. Aqui seria o primeiro estado excitado, quer dizer, o estado que tem energia logo acima, lembrando que os estados têm energias bem definidas, então a menor energia é o estado fundamental, e o primeiro estado excitado é o que tem energia logo acima do estado fundamental. É o primeiro estado excitado. No caso, esse primeiro estado excitado que tem número quântico n igual a 2, e com esse número quântico nós podemos ter dois valores de L, né? O 0, que é o primeiro valor possível, e o 1, que é o valor máximo de L, lembrando que o valor máximo de L é n menos 1. Então, como n vale 2, menos 1 a 1, então L vai de 0 até 1. E para cada valor de L, eu posso ter, né, aquelas combinações de valores de M, que no caso aqui, para L igual a 0 só tem um valor, que é M0, e para L igual a 1 eu tenho 3 valores, que é menos 1, 0 e 1. Então existem 4 estados com essa energia. É um estado degenerado com 4 possíveis autoestados.
Então essas aqui são as 4 autofunções para essa energia de n igual a 2. Veja que aqui embaixo eu represento 2 autofunções de uma vez só. Basta substituir o sinal aqui. Se eu quiser o mais ou menos 1, basta substituir o sinal que está aqui. Certo? Vejam uma coisa interessante. Vejam que a autofunção que carrega o L igual a 0, que nesse caso essa função aqui, ó, que é N2, L0 e M0, ele não carrega dependência com a parte angular. Ele só tem dependência com a parte radial aqui, ó, R. A mesma coisa acontece na função do estado fundamental. No estado fundamental, o L vale 0. E vocês repararam que a autofunção ela não depende da parte angular. Ela só depende da parte radial. Então, a primeira informação interessante. Quando o meu estado tem número quântico orbital 0, a minha autofunção ela não depende da parte angular, ela só depende da parte radial. Ela tem simetria radial, ela é igual em todas as direções angulares. Ela só muda no raio. Certo? Agora, quando tem um número quântico orbital diferente de 0, aí já passa a aparecer uma dependência aqui com o cosseno, aqui com o seno e com a exponencial do φ. E aí, mais interessante a gente entender isso através de gráficos. Agora, fazer um gráfico de uma função como essa não é muito simples, porque ela é uma função de 3 variáveis, entendeu? Eu tenho que determinar 3 variáveis independentes para encontrar a minha função. Não tem como traçar isso em um gráfico bidimensional, tridimensional. Então, a gente precisa de alguns artifícios para poder estudar essas funções graficamente. E aí vamos fazer o seguinte, para a gente entender essas funções melhor, graficamente, vamos estudá-las separadamente. Vamos separar as dependências. Primeiramente, a gente vai observar como é o comportamento apenas radial das funções de onda. Nós vamos observar apenas como é que se comporta as minhas funções de onda, as minhas densidades de probabilidade, né, que é o módulo quadrático, apenas a dependência com o raio, independente do ângulo que eu estou medindo essa possibilidade. Então aqui a gente vai analisar a probabilidade de encontrar o elétron em uma posição entre R e R mais dr, ou seja, a gente vai olhar qual é a probabilidade do elétron se encontrar em uma determinada casca esférica, que tem uma certa distância R em relação ao núcleo. Então aqui eu tenho alguns gráficos para essa dependência radial da densidade de probabilidade. Aqui eu tenho para n igual a 1 e n igual a 0, não, isso aqui é L igual a 0, está errado, né? Então para L0, aqui eu tenho para N2, L0 e L1, e aqui eu tenho para N3, L0, L1 e L2, certo? Primeira coisa que a gente observa é que essa densidade de probabilidade ela apresenta um determinado pico, né, em todos os casos que eu estou apresentando, ou seja, o elétron ele tem uma região mais provável de ser encontrada ao longo da distância R em relação ao núcleo. Para n igual a 1, por exemplo, o estado fundamental, isso é muito bem claro aqui, ó. Então, é muito mais provável encontrar o elétron dentro dessa faixa de distância aqui. Ele não vai ser muito improvável encontrar ele muito distante. Então, é como se ele estivesse preso numa nuvem de probabilidade que tem um tamanho muito bem definido ali. Isso remete à ideia da eletrosfera que a gente estudou lá no 2º grau. Então, para m igual a 0, né, eu tenho essa região muito clara aqui de se encontrar esse elétron. Para n igual a 2, essa região não é tão bem definida, mas ainda assim ela apresenta um pico também que se sobressai em relação ao restante. Ele não é tão estreito como aqui no caso de N1, mas ele apresenta também. E para N do A3, essa dificuldade ela se acentua, a gente encontra um máximo de densidade, mas que não é tão bem definido como aconteceu no caso do estado fundamental, mas ele ainda existe. Essa setinha
preta aqui, esse triângulo preto, ele mostra para a gente onde seria o valor esperado, onde seria o valor médio da densidade de probabilidade. Qual é o valor esperado, na verdade? Essa setinha ela representa o valor esperado da densidade de probabilidade. Quer dizer, se eu fizer várias medidas e tirar uma média dessas medidas, o valor que for dar vai ser justamente em cima dessa setinha. Isso chama-se valor esperado, certo? Que é igual à média que eu tiro de todas as medidas possíveis dessa quantidade. Se a gente fizer o cálculo desse valor médio, desse valor esperado, utilizando as equações que a mecânica quântica nos forneceu, a gente encontra essa expressão aqui, ó. Então, a posição média esperada para o elétron, ele vai depender do número quântico principal, o n, e tem essa dependência aqui com o número quântico orbital, só que essa dependência ela pode ser desprezada porque eu tenho um fator quadrático no denominador. Então, se eu tenho um denominador que tem um fator quadrático, veja que quando o n cresce, esse denominador ele cresce muito mais do que o que acontece no numerador, que é no caso ali do L. Então, quando eu tenho um número muito grande dividindo um número que é muito pequeno, esse termo ele acaba sendo suprimido e essa dependência aqui com o L, ele de fato ela passa a ser insignificante. Então, no fim das contas, existe uma dependência entre a posição radial do elétron e o número quântico principal. Veja aqui pelos gráficos que para N1 a minha posição esperada está mais ou menos aqui, para N2 está mais ou menos aqui, já passou um pouco do 5, para N3 ele já passou aqui, está quase no 15. Lembrando que esse eixo é o raio, mas é um raio renormalizado aqui, ó. É um raio dividido pelo A0, que é o diâmetro, o raio médio do átomo de hidrogênio no estado de menor energia, e Z é o número atômico do meu átomo de um elétron, tá? Então existe essa renormalização. Mas, bom, a ideia aqui é só passar a questão qualitativa do comportamento. Então existe uma dependência entre a posição esperada, a posição radial esperada e o número quântico principal. E o engraçado é que esse termo n ao quadrado A0 sobre Z, ele é o raio da trajetória previsto por Bohr no modelo atômico de Bohr, que foi o modelo que precedeu o modelo de Schrödinger. Então, são resultados que se conversam muito próximo ali, o que foi proposto por Bohr e o que resultou das equações de Schrödinger. Além disso, a gente pode também verificar que quando R tende a zero, quer dizer, se eu quiser verificar a probabilidade do elétron estar muito próximo do núcleo, a gente percebe que essa probabilidade ela é mais acentuada quando eu tenho um L igual a zero. Quando o número quântico magnético, o número quântico orbital, ele é igual a zero. Se você olhar aqui para esse gráfico de n igual a 2, nesse pedacinho aqui, ó, aqui a gente vai ver que para L igual a zero, o meu gráfico ele cresce muito mais. E para L igual a 1, eu já tenho um gráfico que é muito mais lento para crescer. Então, para L igual a 1, ele não apresenta um valor muito significativo de densidade de probabilidade, enquanto que para L ele já apresenta. Então, de fato, se for feito um limite, calcular o limite dessa função, verifica-se que para R tendendo a zero, existe uma dependência de R elevado a 2 vezes o número quântico orbital, L. Certo? Vamos para a próxima. Bom, agora falando da dependência angular, a parte só angular, sem considerar a parte radial, verifica-se que essa dependência ela só depende do ângulo θ, não depende do φ, ele só varia naquele ângulo que é feito entre o eixo Z e a direção do vetor, então não depende do eixo do ângulo φ. E aqui a gente mostra alguns resultados dessa dependência. Nesse gráfico aqui, ó, vamos entender como é que é esse gráfico primeiro, tá? Então aqui eu tenho um eixo Z, certo? E eu tenho essa pétala aqui, né?
essa flor. Isso aqui é chamado de diagrama polar. E o que é que ele diz para a gente? Se eu quiser saber qual é a densidade de probabilidade para um determinado ângulo, eu preciso traçar uma reta que parte aqui do meio e faz o ângulo que eu desejo. Por exemplo, se eu puxar uma reta aqui, ó, nesse ângulo, aí essa reta vai cruzar essa pétala em um determinado ponto. Essa distância entre esse ponto e a origem e o centro é que vai me dar a intensidade da densidade de probabilidade. Então veja que nesse exemplo aqui dessa figura, a densidade de probabilidade dela é maior quando eu tenho um ângulo de 0, que é quando está aqui para cima, ou quando eu tenho 180 graus, que é quando eu traço uma reta aqui para baixo. Porque a distância entre o meio e o ponto de cruzamento ela é maior. E aí ela vai diminuindo, ela vai a 0 aqui embaixo, e tem esses pedacinhos aqui ainda para outros ângulos. Certo? Então, nesse gráfico, nessa primeira parte aqui, eu tenho o gráfico para estados com o mesmo número quântico orbital, que é L igual a 3, e variando o número quântico magnético, começando de 0, aqui é mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3. Notem que, à medida que eu aumento o número quântico magnético, a região mais provável, ela vai mudando de orientação. Para M igual a 0, eu tenho essas regiões aqui ao longo do eixo Z, tá vendo? São as regiões mais prováveis, considerando só a dependência direcional. E à medida que o número quântico magnético vai aumentando, veja que isso vai se alterando. E aqui para M igual a 3, eu já tenho uma concentração no eixo que é perpendicular à direção do eixo Z. Se a gente fizer uma análise agora, mantendo o número quântico magnético sempre máximo, porque aqui, quer dizer, o número quântico parou em 3 porque 3 era o máximo, não tem como crescer mais. Então, para poder a gente analisar essa dependência agora com o número quântico principal, a gente vai fazer vários gráficos, como é feito nessa figura aqui, mantendo o número quântico magnético sempre no valor máximo possível e variando o número quântico orbital L. Então aqui eu tenho L0 e ML0, L1 e ML mais ou menos 1, L2 e ML mais ou menos 2, e assim sucessivamente. E você vê que o único caso em que a distribuição de probabilidades ela é a mesma em todas as direções é no caso de L0. A gente até comentou isso anteriormente. Quando o momento magnético, quando o número quântico orbital ele é 0, não existe dependência com o ângulo. Então a distribuição ela é esfericamente simétrica, é o que a gente pode ver nessa figura aqui. Agora, nos outros casos, vejam que ele sempre mantém essa mesmo padrão de concentrar a região de probabilidade na direção perpendicular ao eixo Z, como a gente pôde ver aqui nessa figura anterior. Então a única diferença é que com o aumento do número quântico orbital, o L, eu só tenho um alargamento da região, mas eu mantenho a minha orientação, conforme a gente comentou na figura anterior. Aqui eu tenho uma representação artística que está no livro do Heisberg-Resnick. Seria uma maneira de tentar visualizar essas funções como um todo, quer dizer, juntando a parte angular com a parte orbital, com a parte direcional. Desculpa, a parte radial com a parte direcional. Então, juntando tudo isso para fazer um gráfico, não é muito simples, mas existe uma representação artística que foi feita, que está lá no livro do Heisberg-Resnick, que mostra essas duas discussões juntas de uma vez só. Então aqui eu tenho para N igual a 1 e LM igual a 0, que seria o estado fundamental. Veja que ele é uma distribuição esfericamente simétrica. Essa distribuição também é esfericamente simétrica. Veja que aqui seria a distribuição para N igual a 2 e momento angular igual a 0, número quântico orbital igual a 0 e o magnético igual a 0. Essa também ela tem uma simetria esférica e de fato ela que seria o caso para N igual a 3, Veja que L e M valem 0. Então aqui seriam as três distribuições esféricas.
Se eu fizesse para N3 e L igual a 0, também seria esfericamente simétrica, mas teria algumas regiões mais prováveis, como vocês podem ver. Agora, as demais distribuições de probabilidade, elas já são considerando L diferente de 0. Então, aqui eu tenho N2, L igual a 1, N2, L igual a 1, só que com M igual a 0, aqui com M mais ou menos 1, certo? Veja que quando eu aumento, né, lembra que eu falei, aumentar o número quântico magnético significa você mudar a região provável, né, e girar a região provável para a direção perpendicular ao eixo Z. O eixo Z seria essa linha reta aqui, ó, que é o eixo Z. Então aqui acontece a mesma coisa. Eu tenho o N3, L2 e o ML mais ou menos 2. Né? Seriam os valores máximos do número quântico magnético. Então você veja que eu estou girando a região provável para a direção perpendicular ao eixo Z. Aqui veja que aqui já não acontece. Ó. Aqui é N3, só que o número quântico orbital vale 1, então não tem simetria esférica por causa disso. Mas o número quântico magnético ele vale 0, então ele mantém a região provável ao longo da direção do eixo Z. Aqui eu já tenho o mesmo caso, só que com o número quântico magnético igual a 1. Então veja que já está trazendo a região provável mais para a direção perpendicular. Aqui eu tenho L2M mais ou menos 1, seria um caso intermediário. Aqui eu tenho N igual a 3, L2 e o número quântico magnético 0, que é quando eu tenho as regiões prováveis ao longo da direção do eixo Z, certo? Bom, essa foi comprida, eu achei que fosse ser uma aula um pouco mais curta, mas é porque é muita informação. No material de vocês tem uma discussão, ainda tem uma discussão um pouco a mais, que isso é importante que vocês leiam, não fiquem só na aula. E no livro do Iceberg também tem muita coisa para vocês lerem, essa discussão é bastante ampla, bastante interessante. Isso aqui é só o mínimo que eu quero que vocês entendam. Notem que cada autofunção dessa representa uma eletrosfera. Se vocês lembrarem do conteúdo de química, que se estuda no segundo grau, aquela coisa da distribuição do diagrama de Pauli, triângulo de Pauli, orbital SPDF, tudo isso tem a ver com as soluções da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Então aquilo que se estuda em química nada mais é do que as soluções da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, só que com outro nome, certo? Bom, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, poste na plataforma. Aqui a gente encerra a primeira unidade, que é a parte de átomo de hidrogênio, e na próxima semana nós começaremos com a nossa segunda unidade, certo? Então é isso aí, galera. Até a próxima e fui!